Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de filmes que merecem uma sequência. E para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. Opa pessoas, tudo bem? Eu sou o Vinícius e bem, hoje vamos fazer mais um tema aberto, mais um tema livre. Vamos falar de filmes que merecem uma sequência e não só falando de sequências diretas da história, né? A gente vai falar de filmes que merecem mais um filme dentro daquele universo. Pode ser uma história contínua da história original, pode ser no mesmo universo, pode ser um spin-off, pode ser um prequel, pode ser esse monte de nomenclatura que saiu no cinema agora que eles utilizam pra continuar crescendo uma franquia, continuar criando franquias, né, no cinema, e cada vez mais isso vem acontecendo. A gente pensou naqueles filmes que a gente gostaria que tivessem sequências ou que tivesse mais um filme e ainda não ganharam, né? Quem sabe no futuro, quem sabe depois que acontecer esse podcast. Pra mim é tudo sequência, porque você lembra de Indiana Jones e o Tempo da Perdição, ele é o filme seguinte que se passa antes. Só agora que começou essa coisa, já é prequel, que o filme vem... pra mim é tudo sequência. E é também difícil você pensar em filmes que merecem sequência, porque a maioria dos filmes hoje em dia são feitos já pensando na sequência, né? Exatamente. Tem muitos que até você fica pensando, nossa, mas esse filme aqui já tem... Eu pensei no filme e falei, esse filme aqui já tem uma sequência, aliás, ou já tá engatilhada a sequência dele e bem, já não conta mais, já tá vindo uma sequência. O ótimo exemplo é o Invasão Zumbi do Zack Snyder, que já saiu com a sequência engatilhada, sabe? Acho que saiu com a sequência e com o spin-off que já saiu também. Isso. Bem, então vamos comentar, né, alguns filmes que a gente pensou para se encaixar no tema desse podcast. Quem quer começar trazendo um filme ou uma ideia original? Lembrando que os estúdios estão de olho, estão escutando esse podcast, eu tenho certeza. E é até bom que seja registrado também para evitar questões de direitos autorais, sabe? Pra você não perder o direito no futuro. Eu espero pelo menos uma parcelinha, assim, mínima de alguma coisa que pode vir a acontecer. Eu espero uma parcela mínima com 2 dígitos, né? Também tem que ter essa, né? Cara, mas eu vou começar com um filme recente. Quer dizer, recente, né? O filme é desse século, pelo menos. Que é um filme de ficção científica sul-africano que eu gosto muito, que é o Distrito 9. Filme dirigido e roteirizado, criado, sei lá, o cara fez tudo sozinho, basicamente, pelo Neil Blomkamp. Um filme que saiu em 2009. E foi aquela grata surpresa de um filme de ficção desconhecido, de um cara novato, que pegou todo mundo de surpresa e é um baita de um filme de ficção. Inclusive, até hoje, eu revi um dia desses aí e pra mim continua um filme ótimo. E pra mim ele merece uma sequência justamente pela história, pelo que se passa ali com o personagem principal do filme e por aquele final. Aquele final, ele, sabe, ele fica martelando na sua cabeça pra você entender, caramba, e agora? O que vai acontecer, sabe? Porque dentro da história do filme lá tem os aliens vivendo escondidos em Johannesburgo, na África do Sul. E eu queria entender exatamente, agora que eles foram embora, o que aconteceu com o único que ficou aqui e ninguém sabe? Então, puta, esse filme pra mim ainda fica martelando esse tipo de discussão na minha cabeça. E esse é legal, Anderson, que aparecem várias listas de filmes que o pessoal tá esperando uma sequência. Na verdade, tem alguns também que eu acho que a gente pode ter pensado aqui, mas filmes que o pessoal tá esperando uma sequência porque o filme realmente fez um puta barulho. Eu confesso que eu tenho que reassistir esse filme. Eu lembro de ter assistido na época e ter gostado bastante. Eu preciso reassistir pra ver se eu vou continuar gostando bastante. Mesmo porque o Neil Blomkamp, nossa, quando ele lançou esse filme, ele teve um puta... não marketing, mas as pessoas ficaram de olho nos próximos trabalhos dele, né? Infelizmente, ele acabou lançando filmes que não chegaram no nível do Distrito 9, mas... Filmes que um após o outro são piores, cara. Isso exatamente. Mais incrível, sabe? Mas o Distrito 9 realmente foi um filme que ficou muita gente esperando uma continuação, quem sabe o que ia acontecer com o próprio diretor, né? Esse filme, se eu não me engano, ele tem produção do Peter Jackson, ou seja, o filme, pra mim, basicamente, o filme chegou onde chegou muito por conta do nome do produtor envolvido. Eu acho que se não fosse isso é
pré-Hobbit também, né? É Peter Jackson pré-loucura do Hobbit. Talvez você colocar hoje produção do Peter Jackson, não pegue tão bem assim, porque vai vir uma trilogia no meio do caminho, sei lá. Aí você já sabe que é um filme que vem consequências. Né? A última produção do Peter Jackson foi aquele Máquinas Mortais, né? Que foi foi agora o documentário dos Beatles pro Apple TV. Não, eu digo que ele foi o produtor e apareceu no trailer, assim, um novo épico produzido pelo Peter Jackson, foi aquele Máquinas Mortais, que é eu não sei quantos livros tem, mas é um conjunto de livros lá, tá? Uma história que tem vários livros. E, bem, deu uma flopada linda aquele filme, eu nunca assisti, mas falam que o filme é bem qualquer coisa e foi uma puta produção que não foi pra frente, né? Bem, eu vou trazer um filme que ele pode ser meio, não polêmico, mas tem quem ame, quem odeie, mas eu particularmente gosto. E a gente tá falando aqui de filme que, nesse caso, é um filme que é baseado numa história em quadrinhos que é bem famosa, que é Constantine, de 2005. Filme protagonizado pelo Keanu Reeves. Ele tinha acabado de fazer os 2 outros filmes do Matrix, né? O segundo e o terceiro, então ele tava numa ascendente, assim, de bilheteria na carreira, né? E ele lança o Constantine, adaptando as histórias lá da Vertigo, do John Constantine, personagem que é bem famoso, bem conhecido, bem querido. E foi um filme muito discutido, muita gente gosta, muita gente não gosta, dividido pelo Francis Lawrence. E eu particularmente gosto do filme, gostei na época, assisti, já reassisti e continuo gostando. Eu também gosto, apesar de entender que ele não é o Constantine dos quadrinhos, basicamente. E novamente, é aquela coisa das pessoas quererem que seja exatamente igual a HQ, então não precisa de um filme, vai ler HQ. Exatamente. É por isso que existe o termo adaptação, não é transliteração, sabe? Você pegar uma coisa e jogar igual, tá lá. Exatamente. Não, eu gosto do Constantine também. E o Keanu Reeves é um cara que atualmente ele também tá fazendo. Vai voltar o Matrix, voltou o Bill e Ted, né? Sim, tá tendo o revival das franquias dele mesmo, né? E eu acho o Constantine um filme muito legal, cara. E eu, particularmente, acho o Constantine um filme bem legal. Eu gosto, assim, eu não sou um conhecedor da história e quadrinho. Então, talvez isso seja um fator positivo pra você apreciar mais o filme. Tirando essas pessoas, principalmente por esse lado de, como o Anderson comentou, tem muita gente que espera ver a transcrição idêntica do que ele lê nos quadrinhos cinemas. Eu acho que isso não funciona. Então, eles criam uma coisa muito própria e o próprio Keanu Reeves dá uma característica própria pro personagem, fora os outros atores que estão no filme, a Rachel Weisz, a Tilda Swinton, que mandam muito bem nos papéis que são entregues pra eles. Não, antes eu ia falar isso, que um dos melhores demônios do cinema é o Peter Stormare, velho. É verdade, Sim. Esse cara quando não tá sendo um gangster, ele tá sendo algum quando tipo ele não vilão, né? Quando ele não é um mafioso europeu lá, romeno, ucraniano, essas coisas que ele gosta de fazer. Do leste europeu, leste europeu, ele é isso. Que ele gosta de fazer, né? Não. É porque... Que sobra, né? Exatamente. Não, puta, infelizmente... a gente precisa de alguém com sotaque pra fazer um alemão lá dos anos 80 da Alemanha comunista. Chama o Peter. Pronto. É cara, isso. se eu não me engano, eu vi uma entrevista dele que ele fala exatamente isso, tá ligado? Que ele tá falando assim, mano, mas tipo, eu quando vou fazer um papel, os caras pedem pra eu fazer um sotaque, eu faço o tal sotaque e encaixa, tá ligado? Ajuda o cara a ser sueco também, né? Mas... Bem, dá certo, né? Mas bem, O Constantine de 2005 é um filme que sempre tá sendo ventilado, uma sequência. O Keanu Reeves já... Achei esses dias, tinha alguma matéria que ele tava comentando, uma reportagem, uma entrevista, alguma coisa assim, que ele comentou de uma sequência de Constantine e nunca teve nada oficial. Ele falou que adoraria fazer, e eu acho que tem muito espaço pra ser feita. Eu acho realmente um filme, assim, legal e que pode ter uma sequência que seja bem funcional, ainda mais com o Keanu Reeves nessa fase de revitalizar as suas próprias franquias, né? Voltando aos mundos, às franquias. Não só isso, né? Eu diria não só revitalizar, mas transformar as obras dele em franquias, né? Sim, exatamente. Mas, cara, até tava rolando um movimento esse ano aí, uma galera meio tímido assim na internet ainda, justamente defendendo o filme e pedindo, aproveitando essa onda dele pra ver se ele consegue arrumar alguém e tal pra fazer. Cara, pra mim, honestamente, se vier, beleza, eu vou assistir numa boa e tal, um personagem que eu gosto, apesar de que eu não conheço profundamente, eu li uma ou outra coisa dele nas HQs, assim, porque dos anos pra cá, HQ tá tudo a mesma coisa, pra mim tá meio muito chato, assim, é muito difícil você ter uma obra que se destaca no geral, mas realmente eu acredito que ele poderia voltar a fazer uma boa história, um bom filme, e não vejo problema, sabe, em pegar 2, 3 arcos e adaptar, essa é a palavra-chave. E outra, pode voltar até o próprio diretor, o Francis Lawrence, porque esse foi o primeiro filme, se eu não me engano, dele, filme grande, de grande estúdio, mas depois ele dirigiu 3 Jogos Vorazes, então franquia ele sabe trabalhar, né, ele trabalhou com Jogos Vorazes, que deu muito dinheiro lá, tal, diz que tem bons filmes, eu não assisti a franquia
completa. Eu não achei nenhum filme. Então eu não assisti. Não li nenhum livro também. Cara, Jogos Vorazes pra mim é um grande painel branco, assim, porque eu não sei absolutamente nada. Existe, né? Eu sei que tem a Jennifer Lawrence como a Katniss e só. Sim, exatamente. Resto... É o que levou ela pro estrelato, na verdade, né? E, bem, até o próprio diretor pode voltar, porque trabalhar com franquia, ele já trabalhou com franquia grande no cinema, então quem sabe podia acontecer uma sequência e mais filmes do John Constantine, que é um personagem que é sempre colocado em algum lugar, né? Tentaram fazer a série dele, depois colocaram o ator agora em outra série lá, acho que ele tá no Legends of Tomorrow. Legends of Tomorrow, muito bem, Anderson. E bem, ainda não foi aquele que os fãs nerdolas querem, mas o filme eu realmente gosto, eu acho que merecia uma sequência. Pau no cu do nerdola, cara. O filme é muito melhor do que a série do Constantine, que é na tristeza, né? Eu não cheguei nem a assistir. Não, a série era pavorosa. Ele tá muito melhor em Legends of Tomorrow, cara. Muito melhor. Até porque, você pega as produções DC que saíram pela CW, ou seja, as séries da DC de TV aberta, Legends of Tomorrow é a melhor delas. Porque é a única que não se leva a sério, sabe? Assume o tom de galhofa e abraça com força. Agora, as outras tentam ser muito séria, muito dramática demais e falham miseravelmente. Cara, e pensando assim, eu acho que das listas, assim, que falam de filmes que mereciam uma sequência, assim, acho que um que falam muito, e eu acho muito difícil fazer, mas não custa sonhar, é a origem, né? O Inception, né? Pelo menos eu penso, não uma sequência direta da história do Kobe, do Leonardo DiCaprio, mas um outro grupo de... Porque ele dá a entender, o Nolan, naquele filme, que tem que realmente é aquela ação de entrar nos sonhos e implantar a ideia, é uma coisa que existem grupos que fazem isso, né? Então eu pensei meio numa história, sei lá, o personagem do Cillian Murphy, que é a vítima, ele sendo o autor dessa vez, sabe? De algum plano assim também, relacionado. O filme, ele dá a entender que o Kobe, ele não é o primeiro e nem é o único que sabe fazer aquilo. Talvez isso possa ser abordado numa ambientação diferente, né? Com outras pessoas. Talvez até entender quais foram as ramificações disso pro personagem do Cillian Murphy no futuro. O que pode ter acontecido e tal, pra gente entender. Mas eu não acho que vá... assim, aí entra na opinião do achismo e eu acho que não conta aqui. Lógico que conta. A gente tá aqui pra dar opinião mesmo. Não, mas eu falo que eu não conseguiria ver a história de Inception como uma sequência, sabe? Talvez pra mim ela tem muito cara de... a gente contou esse trecho aqui, essa história, nesse período de tempo aqui e fechou, beleza. Cara, eu concordo. Eu acho que o escopo, assim, o mundo da origem é bem legal. Mas aí, primeiro entra na questão do Christopher Nolan não fazer sequências dos seus filmes originais, vamos dizer assim. Ele fez a do Batman lá, que era uma trilogia. Dá pra outra. E Inception foi um dos primeiros que eu pensei também, porque eu acho que tem um universo bem legal. E já que a gente tá em Christopher Nolan, um filme que eu pensei, apesar de não ser o meu preferido da filmografia, lembrando que temos aqui, nesse mesmo podcast Sofaverso, temos um episódio especial sobre a filmografia do Christopher Nolan, né? Comentamos isso, lá de episódio 43. Muito bem. Por isso que eu contratei você, Anderson. Episódio 43, filmografia comentada, Christopher Nolan. E você respondeu antes, Anderson. O Tenet, apesar de ser um filme que eu não acho um filme horrível, mas também não é um dos meus favoritos, mas eu acho que o universo é legal e esse poderia ter uma sequência, cara. E eu acho que ele dá uma abertura maior de sequência mesmo do que o próprio A Origem. Eu acho até que esse tem muito mais cara, realmente, de que o Nolan queria apresentar um universo a ser expandido. E eu também acho, do Batman, porque o Batman eu não entendo como um projeto do Nolan, entendo como um projeto da Warner, com direção do Nolan. São coisas diferentes pra mim. Então eu acredito que esse talvez ele seja mais aberto a essa ideia de sequência do que, por exemplo, o próprio Inception, sabe? Ou por exemplo, o Grande Truque. Nossa, eu concordo total. Eu acho assim que tem um universo legal ali, que tem as coisas de Nolan ali. O Nolan pode explorar ali, explorar ou então entender talvez as coisas que não funcionaram no Tenet e expandir o universo criando outras ideias, outros agentes, ou continua com o Joe David Washington lá como protagonista, enfim, dá um jeito ali, mas eu acho que o universo é legal, ele gera boas ideias, assim, pra você fazer um filme de espionagem, ação, e funcionaria muito bem, eu acho, uma sequência desse filme. Manter o John David Washington seria uma boa, porque ele já tem uma cara, o filme meio de James Bond, Missão Impossível, tá ligado? Então ter a figura do espião principal lá, daria, sabe, pra construir alguma coisa em volta, eu acho. E dá pra fazer também explorar o próprio personagem, que não tem nem nome, né? Você ir atrás das origens daquele personagem, ou então explorar
explorar mais mesmo o personagem, saber o nome dele, de onde ele vem, quem ele é, porque é uma coisa que é muito mais a figura de James Bond, né, como você comentou, do que de fato o personagem que aparece no filme, né, o protagonista de fato. E dos problemas do Tenet, cara, o cast não é o problema do filme. O problema do filme pra mim é justamente... O problema do filme pra mim é roteiro e um pouco da montagem dele, que ela parece realmente... Ela é bem confusa em algumas partes. Também tem que se pensar que eu sou meio burro, então não sei se juntou uma coisa com a outra, mas enfim, é isso. O Nolan que complica as coisas, cara. Não, esse é complicado mesmo, mas eu acho que o Nolan ainda é um dos caras que tá trazendo ideias de cinema original ali que podem levar a novas franquias, né? Eu acho difícil acontecer, mas bem, nunca diga nunca, né? Só isso que já disse 2 vezes. É verdade, né? Bem, Anderson, traz mais um aí. Ah, porque eu? Tô igual o Godines agora. Não, tem um outro filme aqui que eu pensei. Esse é legal porque... Primeiro que ele é meio que um reboot / resgate de uma porcaria que fizeram nos anos 90, que é o Dredd, Juiz Dredd, filme de 2012, dirigido pelo Pete Travis, protagonizado pelo Karl Urban. Pra mim, aquele filme, ele lembra muito aquele filme, que eu esqueci o nome agora, da invasão do hotel lá. Que o filme se passa todo subindo e descendo o hotel lá, hein? Mas pra mim é um baita... The Rage. Isso, muito obrigado. Cara, pra mim ele é um baita de um filme de ação subestimado, inclusive. É um personagem muito bom na tela. Ele tá mais parecido, mais fiel, justamente com a contraparte das HQs. E esse, pra mim, ele funciona de 2 maneiras. Esse Dredd, pra mim, ele serve tanto como um filme que merece uma sequência, pra gente entender, ver ele em outros cenários, combatendo outros tipos de malfeitosos, como diria o Chaves, mas também um filme de sequência anterior, do filme que vem antes, pra explicar em que ponto que a gente chegou, onde a pessoa virou a polícia, ela vira o júri e o executor, sabe? Ela faz tudo. Uma pessoa tem um grande poder desse. Não que isso não aconteça no estado de São Paulo, né? Mas enfim. Mas eu queria muito entender e ver também a criação desse universo pra ver quando que o mundo foi pra merda daquele jeito, sabe? Cara, esse filme é muito esquecido no churrasco. Ele é muito bom, cara. Um filme de ação excelente, cara. Não, esse filme é muito bom. Esse filme é bem legal. Roteiro e produção do Alex Garland, né? Que é um cara que depois, sim, esse eu acho que... eu consigo entender uma comparação com o Neil Blomkamp, que você comentou, Anderson, no começo, porque os dois estão trabalhando ali na área da ficção científica, né? Mas o Alex Garland, eu acho que ele conseguiu fazer trabalhos melhores, assim, posteriormente. E também pra pagar aquele filme horroroso do Stallone de 95, cujo parceiro dele era o Rob Schneider, cara. Deus do céu. Isso Nossa, é imperdoável, tá ligado? Esse é pavoroso mesmo, mas esse reboot é bem legal. E eu acho o filme todo legal. O roteiro é bom, o filme é bem filmado, tem uma estética bem legal, é bem bacana, funciona muito bem. Esse filme merecia mesmo uma sequência. Puxando o gancho, mas o Juiz Dredd não deixa ser história de quadrinhos, né? Não, é de quadrinhos, Eu não tô louco. E a gente já comentou do Constantine. Eu acho que um filme, agora trazendo pro universo, acredite se quiser, Marvel, eu acho que o Logan de 2017 merecia uma sequência, cara. Entendam, o Logan não vai ser o Logan, né? Não, mas uma tá sequência morto. É uma sequência espiritual daquele clima daquele filme com a X-23. Eu queria ver isso, cara. Eu sei que foi cogitada a ideia de fazer o grupo dela e tal, mas acho que uma sequência espiritual daquele filme com aquele clima com a X-23 eu acho que funcionaria. Apesar de não vai acontecer mais porque a menina já cresceu, ela deve ter quantos? 20 anos já. Me em 2017, mas ela cresceu de uma maneira que ela cresceu 10 anos em 3. Mas isso não é problema, eu acho. Ela tá fazendo a Lyra lá no His Dark Materials, né? Os Dark Materials, não é isso? Uhum. Não, cara, é que assim, eu acho que é muito difícil funcionar uma sequência naquele espírito do Logan, porque aquele filme, realmente, o espírito é o Logan, sabe? E não só isso, não só o Logan morreu, a Fox morreu também. Então, cara, essa é a sequência mais impossível de acontecer. Mas é porque eu gosto muito daquele filme, e eu adoraria ver mais um filme no universo de super-heróis, vamos dizer assim, com aquele espírito. Porque eu acho que nem todos essas novas produções e filmes mesmo, que se prestam a fazer um super-herói 18 anos, entendeu? PG-18, conseguiram acertar a mão como o Logan conseguiu. Porque aquele filme eu acho que ele encaixa muito a questão do próprio personagem, da melancolia do personagem, dele tá perdendo os poderes, ajudando o professor Xavier. Então, tipo, é construído realmente, o clima do filme é construído com base naquele roteiro, naqueles personagens, tá ligado? Eu acho que se fosse uma continuação, era muito difícil você fazer uma continuação com aquele
clima, sabe? Seria realmente um filme de herói mais 18 com a X-23 fatiando as pessoas, tá ligado? Exatamente. E teria que bolar um plot muito interessante, porque não tem o mesmo peso do personagem que o Hugh Jackman carregou por muitos anos. Eu entendo que tem um peso muito grande ali pra aquele filme funcionar, mas o clima dele, assim, como ele é feito, ele me agrada muito. Então eu adoraria ver uma sequência que talvez tentasse emular aquele espírito. Mas eu acho que tem peso sim, a Damantio pesa pra cacete. Isso muito. Tanto que nas HQs e no filme do Dias do Futuro Esquecido, o Logan quase morre afogado. Porque até Sim, então, é verdade. a única forma de matar ele, nem ácido mata o Logan. É verdade. Das bizarrices das HQs. Cara, quando a gente tava pensando nos filmes assim, tem um que eu pensei, e ele seria meio que um reboot, um remake pra atualidade, sei lá, seria alguma coisa que é o Eles Vivem, do John Carpenter. Pena que o Rod Piper já morreu, cara. Sim, cara, mas o que eu pensei era trazer aquela história, aquele clima realmente de... Mas, cara, imagina tudo aquilo aplicado atualmente. Então, ao invés do cara botar um óculos, o cara vê num aplicativo na câmera do smartphone, tá ligado? Aquilo. E eu acho que... Tem muita gente que fica falando, que eu acho uma besteira, que, pô, olha como esse filme tá atual, sabe? Pô, não, sempre teve crítica social, daquele filme sempre se manteve presente, sabe? Desde aquela época até hoje, sabe? Ele é atual desde sempre. Antigo. Então. E, cara, eu acho que ele funcionaria bem, essa ideia do cara ver a verdade por trás dos panos, sabe? E funcionaria uma sequência meio que espiritual, porque sem contar com os personagens principais. Poderia até aparecer os caras, o Keith David poderia aparecer, tá ligado? Ele talvez... Põe o John Cena pra ser o protagonista. E aí o personagem do Keith David explica o que aconteceu com o John Nada, sabe? Uhum. Vai falar assim, ele foi perseguido finalmente e tal. Porque, puta, é um filme também que o Everton falou, cara. Ele é bem esquecido, assim. Tanto que muita gente fala que ele é um filme menor do Carpenter. Pra mim, não. Pra mim, ele é um dos melhores do Carpenter, um dos que eu mais gosto. Também. E é um filme que eu acho que esse filme, ele cresceu nesses últimos anos. Depois que ele entrou na Netflix, ele deu não só isso, uma nova revitalizada, né? Ele cresceu muito a partir da eleição do Trump também, cara. Sim, também. Eu vejo, assim, que muitas pessoas, aquela coisa assim, tá vendo? Tava tudo na obscuridade e tal. Não, na verdade, tá sempre aí. Você só não quis prestar atenção. É muito que o filme passa também. O filme, claro, ele dá essa ideia, ele te mostra um artefato e tal, pra não ser tão, né, do nada, mas no mundo real é um pouco mais difícil. O filme tá lá e, puta, é um filme que eu gosto pra caralho, velho. Eu só pediria que não tivesse uma cena de 15 minutos dos caras brigando no beco, tá ligado? Não, hoje seria bem mais dinâmico. Hoje seria bem mais dinâmico, com certeza. Mas, cara, eu acho que é uma história que conseguiria ser muito bem encaixada nos dias atuais, sabe? Quem sabe a volta de triunfal do Carpenter na direção. Difícil, sabe, cara. né? Ele tá muito focado na música, cara. Sim, quem sabe, HQs né? também, né? HQ, sim. Parte de roteiro e criação de história, né? Direção, né? Tá um pouco de lado. Na verdade, bastante. Ele é um daqueles caras que chegou no ponto onde ele faz o que ele quiser e ninguém enche o saco. É o meu sonho de vida. Com certeza. Mas achou legal. E tem vários nomes aí que podem ser. Eu falei John Cena porque foi o primeiro que me veio na cabeça. Além do John Nada, e é um ex-lutador. Ele tem algumas características que podem ser incomuns. O Dave Bautista também, por exemplo. Tem o Dave Bautista. Que o Dave Bautista é mais... Eu acho que encaixaria mais. Eu tenho. E principalmente, eu não sei se vocês viram uma entrevista dele recente, ele até citando o John Cena, o The Rock, que ele não quer ser comparado a eles, porque apesar dele ter vindo do mesmo meio, que era luta livre e tal, etc., ele tá procurando justamente papéis que forcem ele a aprender. Ele tá fazendo curso, ele falando que ele tá fazendo curso, ele quer ser reconhecido como Dave Bautista, não o ex-lutador, mas sim como um ator respeitável. Talvez seja uma boa chance pra ele. E aí, ele faz escolhas diferentes mesmo. Ele tá em... ele foi trabalhar. Tá em Duna agora, ele tá em grandes filmes, mas são filmes mais sisudos, assim, vamos dizer, Duna, Blade Runner 2049, ele fez umas escolhas diferentes, né? Então, a entrevista dele é exatamente essa. Ele fala que ele é muito grato ao Denis Villeneuve por dar esse tipo de chance pra ele. Dele tentar se mostrar como um ator, não só como um cara fortão, sabe? Sim. Esse é um dos motivos dele querer sair da Marvel também. Cara, eu vou puxar um filme que eu acho que ele tem um universo muito bacana e poderia ser mais explorado. Não necessariamente vai ser uma sequência direta da história, mas o universo criado pelo Rian Johnson lá em Looper, Assassinos do Futuro de 2012, eu acho que é um negócio que merecia uma sequência ou mais algum filme dentro daquele universo. Eu gosto do filme, eu não acho o filme perfeito, assim, espetacular, mas é um filme muito legal, que eu acho que tem uma história interessante, tem um universo criado ali que é bem interessante. Eu acho que poderia ter mais um filme dentro daquilo ali. Eu também acho, porque aquele filme é uma loucura
total. Nossa. Muito legal, mas eu acho muito legal aquilo. Talvez pudesse desenvolver melhor alguns personagens. Ali eu acho que foi a primeira vez que a gente viu o Jeff Daniels como um dos vilões da história, né? Sim, é o vilão. Talvez, pode ser uma ideia interessante, cara. É um filme que eu também acho assim, ele não é supra-sumo, mas também não é muito o que a galera anda falando. Esse filme é meio mais... Não, eu acho que ele tem algumas ideias muito interessantes, que, certeza, merecem uma expansão. Então, uma sequência viria pra enriquecer mais esse universo. Cara, eu também. Eu gosto da ideia. Eu gosto do cara que cria a história, o Rian Johnson. Eu confio que ele pode fazer uma sequência ou uma ideia e mais um filme dentro desse universo que funcionaria. Não é à toa que ele lançou um filme. Agora, o último filme que ele lançou, que é o diretor e criador da história, é o Entre Facas e Segredos, que já tem logo uma sequência. Que não demorou a ter uma sequência confirmada, porque realmente é um filme bem legal. Foi um dos destaques muito do bom, ano, né? E o Looper eu acho que merecia também uma atençãozinha aí, quem sabe, de 2012, né? Eu sei que ele não deve ter recebido o que eles esperavam, né? Mesmo pelo elenco, né? Bruce Willis tá no filme e tal, mas quem sabe? Não custa só. Tamo aqui pra sonhar, né? Tamo aqui pra pensar no que a gente gostaria, né? Se vai acontecer, não sabemos. E pra mim, o cara que dirigiu Ozymandias tem créditos infinitos, cara. Forever, pra sempre. Isso aí nunca vai acabar. Exatamente. Ele pode não fazer mais nada que o resto da vida dele. Ele dirigiu Ozymandias, né? Anderson, traz mais um aí pra gente. Bom, cara, já que a gente tá falando aqui de grandes diretores trabalhando em sequências infinitas, etc. É o Jaime Camarão, James Cameron. Um filme que muita gente esquece que é dele. Tá trabalhando em sequências infinitas, literalmente, né? Sim, do Avatar, que o filme de 2009, ele quer lançar 2, 3 sequências já, deve estar trabalhando igual o Peter Jackson. Acho que ele tá gravando 2, 3 e 4, não é um bagulho ao assim? mesmo já tempo. Tem os 5. Ao mesmo tempo já tem os 5 ele tá fazendo igual o Peter Jackson. Já tá gravando tudo uma vez ali, que é pra ninguém encher o saco. Não vai demorar muito pra ele aparecer pintado de azul, não. Eu não duvido. Em alguma festa de elenco ali já deve ter sido pintado de azul, sim. Igual o Tobias em Arrested Development, mas ele foi por outro motivo. Mas o filme que eu tô falando dele é um filme de 94, que é o True Lies. Que pra mim é um baita de um filme de ação, espionagem, de James Bond, não sei o quê. E quase ninguém lembra que é dele, cara. E é um puta de um filme legal. Tem Schwarzenegger, tem explosão de ponte, tem jato supersônico, tem a Jamie Lee Curtis, esse filme ele é maravilhoso, cara. Ele é muito o que o James Bond hoje do Daniel Craig essa coisa dele ser um cara mais porradeiro, menos assertivo. Então, é um filme que eu queria muito ver uma sequência, apesar dele ser todo fechado em si. Acho difícil fazer com o Schwarzenegger hoje, até porque o tempo passou, a questão da idade e tal, mas algo dentro desse universo ali, com o Schwarzenegger fazendo um papel talvez de mentor, ou então ele tendo criado uma própria agência pra ele, pra trabalhar a largo ali da que ele trabalhava e tal. O que pode ser uma boa. Não teve uma sequência de filme, né? Apesar do filme ter sido um sucesso, sim, em 94, acho que a Jamie Lee Curtis ganhou até Globo de Ouro no ano do filme. O filme foi bem recebido. O filme é bom, cara. Ele é bom não só como um filme de ação mas ele é uma obra cinematográfica muito boa. Sim, e o que teve nesse ano foi um burburinho de uma série baseada no filme. Se eu não me engano, foi a CBS que encomendou um piloto, mas eu não sei se saiu do papel, se foi gravado esse piloto, se eles cortaram no piloto. Eu sei que teve o burburinho de uma série baseada em True Lies. Mas não aconteceu. Mas um filme seria muito bem-vindo mesmo, uma sequência desse filme. E curiosamente, porque ele é um filme, ele custou relativamente caro, ali pouco mais de 100 milhões de dólares à época, mas arrecadou quase 400 milhões, cara. Quer dizer, o filme foi bem recebido pela crítica, foi bem recebido pelo público, foi bem recebido nas premiações, ou seja, é um filme que não sei porque ele se perdeu ali no tempo, sabe? Sim, eu também concordo. Uma coisa que eu acho que é interessante também pra você criar, além dos universos, são personagens que a gente gostaria de ver de novo, que de alguma forma não só te cativam, mas que você acha interessante. Um filme que, apesar dele ser bem contido nele mesmo, mas que tem um personagem super interessante, é um filme de 2019 chamado Joias Raras, o Uncut James, que é o personagem do Adam Sandler, que protagoniza o filme. Eu adoraria ver mais um filme, eu sei, não vamos usar spoiler do que acontece, mas adoraria ver mais um filme de como ele chegou naquelas merdas lá, como ele chega, como ele começa o filme ferrado, como ele chega naquela situação. Eu adoraria ver mais um filme desse personagem, cara. Até porque também, quem quiser saber mais, pode ouvir o episódio 33, que é um BMF só sobre o Adam Sandler. Exatamente, que o nosso filme bom é o próprio Joias Raras, eu falei, Joias Brutas, o nome do filme em português, o Uncut James, que tá lá no Netflix. Mas bem, eu gostaria de ver mais um filme com esse personagem. Mas como que funcionaria?
faria? Cara, o filme já começa com ele ferrado, né? Tipo, ele já está com todas aquelas dívidas, né? Poderia fazer mais uma história de dívidas absurdas dele, mais alguma coisa pra ele resolver e se virar com aqueles golpes malucos dele. Tá certo que o filme é uma grande catarse até a resolução final, mas eu acho que dava pra bolar alguma coisa ali pra mostrar mais uma vez aquele personagem e aquelas maracutaias que ele faz. Pode ser. Eu acho que até um universo mais difícil, justamente porque, né, pelo que acontece no final do filme. Total, enfim, exatamente, né? Mas nunca diga nunca, né? Não, porque ideia é isso, você joga na mesa e aí vai trabalhando em cima dela, né? Sim, os roteiristas nesse momento, a mesa de existe mesa de roteirista pra quê, né? São 10 Ninguém caras. Senta e entrega uma ideia já pronta, perfeita. A gente tá bem executivo, né? Executivo fala assim, campeões, aí tem 10 roteiristas, ó, a ideia é essa, o que vocês vão fazer? Não sei, se vira. Por isso que sai uma sequência que sai aí, né, que vão pro cinema e a gente fala, Jesus Cristo, o que aconteceu? Mas, cara, então, é bem isso, né? Só falta, a parte do executivo só falta o dinheiro. É verdade. Mas bem, quer trazer mais um pra gente finalizar, Anderson? Eu tinha pensado em 2 aqui, mas eu vou escolher um só e deixar um outro pra uma outra ocasião. Certo. Um outro filme também do Schwarza, que é um filme que eu adoro. Eu assisti ele no começo do ano, que é dirigido pelo Ivan Reitman, um filme de 88, que é Irmão Gêmeos. Porque a ideia é absurda. Ele ser irmão gêmeo do Danny DeVito. Isso não deveria funcionar nunca. Incrivelmente funciona e o filme, pra mim, marcou minha sessão da tarde, marcou minha infância. É um filme que eu acho ótimo. Por muito tempo, cogitou-se a ideia da sequência ter um irmão perdido que seria o Ed Murphy. E isso o Danny DeVito falou, o Arnold Schwarzenegger falou, até o Ed Murphy citou assim por cima, mas nunca foi pra frente, sabe? Agora parece que tá rolando já tem um roteiro pronto e eles estão trabalhando estão indo atrás de recursos pra fazer um filme com a ideia, pra ser o Tracy Morgan no lugar do Ed Murphy, e o filme pra ser dirigido pelo Jason Reitman, filho do diretor do original, cara. Esse me parece que tá com um projeto mais avançado e tá muito mais próximo da realidade do que o filme que eles queriam fazer lá desde 88. Eu gosto, esse filme ele tem muito aquela cara de infância e foi uma das primeiras inserções do Schwarzenegger a tentar fazer comédia, porque ele também, assim como o Dave Bautista, ele também não queria ser só o cara dos filmes de ação descerebrados, sabe? E ele manda bem na comédia também, né? Tem vários exemplares aí. Tirando o Júnior, que eu não gosto daquele filme de jeito nenhum, eu acho que todas as inserções cômicas dele... aquele filme do Jack Chan também é uma merda, Volta ao Mundo em 80 Dias. Mas eu acho que ele é um cara que realmente ele poderia ter essa veia cômica mais explorada, cara. Um Tira no Jardim de Infância é um filme maravilhoso, cara. Quem não ri, eu dou risada até hoje se assistir esse filme. Eu acho que tem cena que meninas têm pênis e meninas têm vagina. Cara, é uma coisa tão cravada na memória, velho, que nossa, muito difícil você não lembrar. Anos 80 tinha uns conceitos que eram muito maravilhosos. Irmão gêmeo, que é o Danny DeVito e o Arnold Schwarzenegger como irmão gêmeos. Isso é maravilhoso, velho. Qual que é o nome daquele filme que o Schwarzenegger fica grávido? Júnior. Eu não gosto. É o próprio Júnior. É o que você falou que você não gosta. Eu tava comparando, lembrando do nome do filme, né? Então, bom. Agora linkei o filme com a situação. Meu sonho de consumo seria um filme do Schwarza velho, com o Danny DeVito atual, mas o Danny DeVito meio como o Frank Reynolds que ele faz em It's Always Sunny em Filadélfia. Que é um cara totalmente boca suja, podre, rico, mas mulambento, enfim. Seria a versão trash dos Irmãos Gêmeos. Mas bem, esses foram os filmes que a gente pensou, né? São vários filmes, são várias ideias. Então, produtoras, produtores, pessoas que vão produzir esses filmes futuramente, por favor, quero nossa parcela dos direitos autorais pelas ideias. Mas com certeza vários filmes vêm à mente, assim, do ouvinte. Você que tá escutando o podcast, com certeza você pensou em alguns filmes. Alguma desses que a gente comentou, você gostaria de ver a sequência? Qual outro filme que você queria ver uma sequência, um spin-off, um prequel, seja lá o nome que você quer dar pra esse monte de filme que sai hoje em dia? E, quem sabe, né, a gente pode até fazer uma parte 2 desse podcast no futuro. Não vamos prometer nada, mas fica aí a ideia. E é isso, vamos pro bloco final? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou, vale qualquer coisa. Quem quer começar? Bom, cara, já nesse clima de sequência, pelo menos de coisas que merecem sequência, eu vou falar de uma sequência que realmente saiu, que é a nova temporada do melhor talk show desse país, do Brasil varonil, que é o Lero White, que é o programa de entrevistas apresentado pelo Falcão, e
ele é apresentado todas as quintas-feiras às 22 horas na TV Ceará, porém na sexta-feira ele já está disponível no YouTube, pra quem quiser assistir. Então é isso, é um programa feito no Ceará, é um programa já, o Lero White já tem anos de estrada aí, eles voltaram agora depois dessa coisa da pandemia, dar uma leve melhorada, né? E com todo mundo vacinado lá, pelo menos a equipe da produção. E então é um programa bem legal porque é aquela coisa, né, cara? É um programa apresentado pelo Falcão, tem toda a catilogência e a fuleiragem nordestina, que eu acho uma das coisas maravilhosas. Então eu recomendo que a galera veja porque é um baita num programa legal. Qual canal que é, Anderson? Ele passa na TV Ceará, obviamente não tem aqui. Se alguém tiver TV parabólica, passa. Mas ele passa no YouTube da TV Ceará também. YouTube da TV Ceará, muito bem. Ele fica disponível já na sexta ou no sábado. Fica lá na íntegra pra galera assistir. Legal. A vantagem de não ter os comerciais, né? Tem essa. Nossa, sim, com certeza. Everton? Cara, eu comecei a assistir um desenho na Netflix que se chama Departamento de Conspirações. E ele tem uma pegada bem Rick and Morty, sabe? Ele é sobre uma empresa, na verdade um grupo do governo escondido chamado Cognito Inc., que ela é responsável por manter escondidas as conspirações do mundo. Então, todos os capítulos têm diversas coisas que aparecem. Então, vai desde reptiliano até substituição do presidente por um robô. E ele tem várias piadinhas envolvendo, tem um capítulo que é sobre os clones, sabe? Então eles falam do clone da Avril Lavigne, do clone do Kennedy, tá ligado? Então, são várias piadinhas envolvendo essas conspirações que tem, sabe? Eu achei bem legal, eu achei bem divertido, eu tô achando bem divertido, que eu ainda não acabei, mas, cara, eu acho que é um desenho que vale a pena. Show, eu vou indicar um CD. Um álbum foi lançado dia 29 de outubro, agora recentemente, de uma banda chamada Lucifer, e eu não vou... Lucifer, não. Não a série da Netflix, que é a série a banda. Deve ser uma bosta. Uma banda alemã. Puta, é a banda sueca. Sueca? É, sueca. A banda sueca, comandada lá pela Johanna Sadonis, que é casada. Então é a mesma banda, Então é a mesma banda, que é do. Que tem um dos cabeças do Helicopters também, né? Que é o marido dela, que eu esqueci o nome dele agora, mas enfim. O Helicopters é uma banda mais conhecida, né? Banda sueca também. E o Lucifer é uma banda de heavy metal / doom metal, que lançou o CD agora recentemente, dia 29 de outubro, né? O Lucifer 4. E, cara, é muito. Ele segue muito a vibe do Black Sabbath na hora de dar nome. Não, tem uma música lá que tem uma música no CD que eu achei que tava tocando Electrical Funeral. Começou idêntica, é igual, mas depois ela muda bastante. Mas é assim, se você não sabe o que é Doom Metal, escuta essa banda que você vai ter uma boa noção. E assim, a vibe total dos primeiros álbuns do Black Sabbath, mas com vocal feminino, um puta vocal, essa mulher canta muito e a banda é muito boa, o CD é muito bom, vale muito a pena você conhecer a banda e escutar esse CD que acabou de sair, o Lucifer 4, escuta lá, que é muito bom. Mas bem, é isso, né? Certo. Opa. Espero que você, ouvinte, tenha gostado desse episódio. Comenta com a gente, conversa com a gente sobre os filmes que você queria uma sequência e ainda não aconteceu, né? Mas pode vir a acontecer. O que você achou dos filmes que a gente comentou? Pode conversar com a gente lá nas nossas redes sociais. O Instagram é Sofaverso, o Twitter é Sofaverso. Pode mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com. A gente tem um grupo no Telegram. Se você quiser entrar, o link de convite tá aqui no episódio. Você será muito bem-vindo. Vai lá, a gente espera vocês. E continue escutando o podcast, né? Toda semana tem episódio novo. Entra no nosso site sofaverso.com.br e procura a gente no seu agregador favorito de podcast, seja ele Spotify, o Deezer, o Google Podcasts, Cashbox, a gente tá em todos eles, no iTunes. Procura a gente, escuta lá, clica ali no seguir, no follow, o que aparecer ali pra você continuar recebendo as notificações e os novos episódios toda semana. Será muito bom pra ajudar a gente a crescer e chegar a mais pessoas, certo? Valeu, galera, até a semana que vem. Falou. Abraços e até mais.